assim que os pais têm que cuidar muito assim com esse preparo da consulta, sabe? Porque às vezes o dentista é usado assim para, sabe? Ai, olha, se você não fizer isso, ele vai dar injeção, sabe? Então a Sim, criança já vem com aquele medo incorporado, entendi, sabe? Ana. Não come muito doce, porque senão... E aí eu acho que a visão que os pais têm que passar é que o dentista é um amigo que Sim. está ali para ajudar, sabe? Não para ele judiar ou para nada Causar disso, dor sabe? ou mal. Não. Eu acho que assim, é essa a ideia que eu acho que os pais têm que passar para os filhos. E Ana, qual a idade? Teria uma idade ideal para começar esses pais levarem a criança ao dentista? Então, é o que eu falei, o ideal seria a gestante começar. Não vindo a gestante, ao nascimento, eu acho que é o melhor momento para começar a vir, porque nesse momento a gente avalia, a gente também orienta, você vê o frênulo, se tá bom, se não tá, amamentação. O que é frênulo, minha amiga? Me explica. É Sou o freio, leiga, Ana. é o freio, é o freio lingual do bebê, que às vezes assim, às vezes ele pode interferir na amamentação. Então hoje é muito avaliado isso na própria maternidade, sabe, de fazer a frenotomia. Por quê? Porque tem mães que não conseguem fazer fazer uma amamentação adequada. Sim. Porque dói, porque, sabe? Então, assim, é feito todo um trabalho, assim, nessa fase, sabe? Principalmente se a mãe não consegue fazer essa amamentação. Então, é importante. E também orientar, assim, daquilo que vai acontecer, assim, ao nascimento dos dentes, né? Os sintomas que a criança pode ter, tudo isso, sabe? Então, eu acho que quando você sabe, fica muito mais fácil na hora que acontecer. Porque é uma fase difícil o nascimento dos dentes, né? Como eles sofrem. E a gente sofre junto. A gente sofre porque assim é uma fase de salivação e a boca é o centro de tudo, então tudo vai para a boca. Então é uma fase difícil mesmo, sabe? E aí, se você imaginar que quando a criança nasce, todos os dentinhos de leite, eles estão presentes lá já, na boquinha da criança. Só falta fazer aquele trajeto de subida. Sim. Mas esse trajeto de subida é o que causa esse incômodo, sabe? Assim, a criança chora, a criança fica irritada, saliva, e assim, é uma fase difícil, mas assim, quando a mãe entende isso, ela passa até a ter um pouco mais de paciência, sabe? De entender que aquilo faz parte do processo, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. Que bacana, Ana. Ai, que bate-papo gostoso. Já tô aprendendo muito aqui com você. Como que vocês estão aí, gente? Estão gostando do nosso bate-papo? Alguém tem alguma pergunta para Ana Maria, por favor? A Ingrid está aqui também colocando, nunca tinha ouvido falar em pré-natal odontológico. Mais uma mulher aqui se colocando. Viu, Ana? Como você é necessária, fale mais sobre o seu trabalho. Douglas Borges, não sei se é o marido ou se é o filho, está aqui presente com a gente. Muito bom. A melhor. Mandou aqui. Que coisa boa. A família toda aqui com a gente. Que maravilha, Ana. Ana, fala um pouquinho de cuidados também que os pais podem ter em casa com essa criança, com o dia a dia da criança, né? Olha, eu acho que os cuidados que os pais podem ter, primeiro, assim, com relação à questão da escovação, né? Sempre assim, é uma pergunta, qual que é o melhor horário de escovar, quantas vezes? Então, eu sempre explico assim que é importante escovar, né? Quando o bebê, assim, pelo menos 2 vezes, mas sempre a escovação mais importante do dia acaba sendo a escovação da noite. Então, assim, se você tiver que pular uma, essa da noite aqui não pode. Que não seja da noite. Não seja da noite.
Por quê? Porque à noite o fluxo de saliva baixa, aí aquela saliva fica muito concentrada. Então, se a criança não escova o dente, você acaba dando o alimento para a bactéria ficar trabalhando a noite inteira. Então, eu sempre falo assim que só a gente que dorme, a bactéria não dorme. Ela então, está lá ativa. Ter esse cuidado, né, com a escovação, a importância do creme dental com flúor. Então, mesmo que a criança esteja assim, iniciando essa escovação, às vezes tem pessoas que têm muito assim aquela coisa, eu não vou usar creme dental com flúor, mas esse flúor no creme dental não é uma opinião minha, é uma opinião da ciência, é importantíssimo. Por quê? Porque o flúor, ele vai ajudar nesse processo, sabe, de ajudar contra a cárie. Então, é importantíssimo, só que precisa sempre observar a quantidade do creme dental na escova. Por quê? Porque bebê, a gente sempre assim, a gente é um grãozinho de arroz cru. É muito pouquinho, a gente não deve colocar colocar sobre todas as cerdas o creme dental. Por quê? Porque nessa fase a criança não tem aquela habilidade de cuspir. Entendeu? Verdade, então, Ana. Tudo que a criança que tiver ali, ele vai engolir. Então, o cuidado é sempre esse, de passar esse cuidado, né, da mãe, assim, controlar essa quantidade. À medida que a criança vai aumentando a idade, você vai aumentando um pouquinho, mas sempre sob observação. E eu sempre, assim, uma das coisas que eu recomendo, que no caso da criança, se ela estuda, eu peço para não levar, assim, se a escola pede o creme dental, aí sim levar o creme dental sem flúor, se a criança ainda não tem aquela habilidade para cuspir. Porque às vezes na escola, em casa você tem aquele controle, mas na escola com tantas crianças, às vezes é mais difícil, mais né? difícil. Então aí